Muito boa noite a todos. Muito bom termos escolhido estarmos aqui. Realmente, a vida é feita de escolhas. Viver bem é tomar boas escolhas, fazer boas escolhas. Mas para fazer boas escolhas, uma ferramenta é fundamental: lucidez, discernimento, clareza, ética, saber enxergar as coisas. É fácil perceber que a humanidade, nesses nossos tempos, tem estado sem referências éticas, valorativas. Tudo que era nossa referência, tudo que era mapa, tudo que era bússola, parece que se perdeu. É fácil perceber isso. E isso abrange todos os campos: o campo da ciência, o campo da política, o campo da religião. Parece que a gente perdeu todas as referências e é difícil de entender por quê. O que Deus quis fazer, está fazendo conosco, que tirou essas referências. Eu comparo a humanidade com um grupo de pessoas que acabaram de operar as articulações, por exemplo, o joelho, e estão fazendo fisioterapia. Logo após a cirurgia, o nosso fisioterapeuta nos deu muletas, depois bengalas, deu exercícios que nós fomos nos fortalecendo ao longo dos séculos. Só que agora o momento é de definir quem vai ter alta e quem vai precisar de muito mais fisioterapia, talvez mais cirurgias, reiniciar as coisas todas. E nesse momento o que é preciso fazer? Tira as muletas, tira as bengalas, para ver quem já anda com as próprias pernas. Esse é o momento crítico. Os espíritos revelam que nós estamos na transição planetária. É preciso saber quem já pode andar com as próprias pernas e quem vai precisar de outra cirurgia porque não foi suficiente. Na prática seria permanecer na Terra em regeneração, que é o próximo estágio, que não é para espíritos perfeitos, ainda bem, porque se fosse, não tinha jeito, né? Mas é para pessoas de boa vontade. A paz na Terra é para pessoas de boa vontade. Boa vontade não teórica, boa vontade prática. As pessoas que não tiverem a lucidez para optar pelo bem, pela esperança, pela fé, pela razão própria, essas precisarão ainda fazer o que se faz na escola. Quando você não aprende a lição, chega no final de um ciclo. Quem não aprendeu a lição vai repetir. Não vai para o inferno, não vai ser condenado. Como na Bíblia tem essas teses, né, de que cidades que tinham muitos pecadores, eram incendiadas por Deus, eram destruídas por Deus. Isso não existe, está em Brasília, está para provar. Não é? A gente tem que ir um pouco. Então, nós estamos nessa mudança e Deus é Pai generoso, Deus é educador sublime. Ele nos vai dar apenas novas oportunidades. Não aprendeu com a Terra, vai para outro mundo em regeneração, que vai ter os mesmos problemas que nós temos agora. Ai, Maurício, mas ir para um mundo que vai ter pedofilia, que vai ter corrupção, que vai ter falsos cristos e falsos profetas, enganadores de multidão a partir da própria religiosidade, arrancando dinheiro, direcionando votos, isso já não é um inferno? Não, não é um inferno. O inferno foi uma coisa concebida por mentes humanas, que atribuem castigos por toda a eternidade para pessoas que erraram por 5 minutos. Isso não tem lógica. Então Deus mandou através de Jesus a gente perdoar infinitas vezes, mas Ele mesmo não perdoa? Tem lógica? Claro que não tem. Claro que não existe inferno para ninguém. Vai haver apenas repetição de oportunidades. Serão dadas novas e novas e novas. Por que eu estou falando novas e novas? Porque os Espíritos falam que nós já somos exilados de outros planetas, onde já houve uma regeneração e a gente foi exilado para cá.
Isso quer dizer que nós somos multirepetentes já. Ah, mas a gente pode ser exilado? Claro, claro que sim. Quem toma essa decisão? É a classe de recuperação. Está sendo anunciado há um monte de tempo. Todo mundo que reencarnou sabia o que estava em jogo. E durante o sono, nossos orientadores relembram, as informações nos são lembradas, as palestras nos lembram. Quem não estudar para a prova, né? E é claro que não é estudar para falar as palavras certas, para fazer o rótulo, eu sou espírita, ou eu sou cristão, ou qualquer coisa assim, ou participar de ritos que os sacerdotes propõem para a gente. Ah, se você confessar e se penitenciar, você está de bem com Deus. Se você louvar bem gritado e pagar o dízimo, você está de bem com Deus. Se você for na festa da junina, do semente de luz, não. Vai na festa, vamos na festa. Se você vai num culto evangélico e quer pagar o dízimo, e isso for feito no coração, não tem problema nenhum. Se você se confessar e de coração acreditar que rezando 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria, você vai ficar melhor, está tudo certo. Porque o que interessa é o teu coração e a tua intenção. Claro. Mas Deus está esperando mais do que ritos e intenções. Deus está esperando atitudes. E quando é que ele fala isso para a gente? Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, que é esse famigerado louvor, entrará no reino dos céus. Olha só, tanta gente achando que religião é louvor. E ele deixa claro, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor. Ele não está falando que o louvor não adianta nada, mas que só louvar. E ele continua, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Então, entre dizer e fazer, cada um aqui avalia o que é mais importante. Né? Se você já não tinha concluído que entre políticos, o que é mais importante? Dizer ou fazer? Entre alguém que começa a te elogiar na noite, você sai para a noite, né? Alguém começa a te elogiar, acha que você é lindo, que a pessoa vai te fazer feliz, vai ser maravilhosa. E a prática da pessoa, o que é mais importante? Não tem discussão. Acabou o tempo da hipocrisia. Acabou o tempo de dizer uma coisa e fazer outra. Deus olha a nossa verdade. E a nossa verdade é que nós estamos perdidos. E nos ver perdidos é fundamental, porque aquele que sabe que tem um problema passa a ter solução. Aquele que reconhece que tem uma doença passa a ter cura. Nós estamos perdidos. É fundamental você se reconhecer perdido eticamente, perdido em termos de visão de mundo. É como se você fosse colocado numa grande cidade, mesmo São Paulo, não precisa ser Nova York. Como tem história de gente que vai para o Rio de Janeiro, vira uma rua errada, cai no meio de uma favela e morre. Não é? É bem o símbolo de nós. Nós estamos perdidos, fomos colocados numa grande cidade e a gente não sabe para onde ir. Alguém aqui fala, mas que bobagem, Maurício. É só a pessoa ter um GPS no carro que ela se acha. Mais ou menos. Lá no Rio de Janeiro foi com GPS, que muita gente entrou em favela também. Mas deixa eu falar. Mas vamos imaginar que nós temos um GPS perfeito no carro, que não erra. Vamos imaginar que a cidade onde nós estamos, apesar de não conhecer, tem um sistema de orientação com placas ótimo, lúcido, que informa bem. E a gente está perdido. O que acontece? Se tem o GPS perfeito e tem placas ótimas, por que nós estamos perdidos? Há motoristas que se acham suficientes. Aí eu conheço tudo de São Paulo. Tá bom. Aí eu sei dirigir. Não preciso de ajuda de ninguém. E aí não olha o GPS, não olha as placas, e vai tudo para onde o nariz manda. Tá certo? Não tem dado. Os Espíritos deixam claro, a fonte de todos os erros humanos parte do orgulho e do egoísmo. Se você se achar autossuficiente, você tem 2 pés já dentro do erro. Não é um pé. Você não está à beira do erro, você está dentro do erro. Você está no buraco.
E Jesus foi claro quando falou, se um cego se deixa guiar por outros cegos, só podem os dois cair no buraco. Nós estamos no buraco, porque nós nos deixamos guiar por cegos. É fácil perceber isso. Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, quem Deus mandou para a humanidade para nos servir de modelo e guia? E a resposta óbvia foi Jesus. Mas se na nossa ignorância, pior, na nossa arrogância, no nosso orgulho, a gente vê o guia, diz que reconhece que o guia é bom, mas ele manda ir para um lado e a gente vai para o outro, não vai adiantar. E nós estamos tendo essa prática, no cristianismo nós estamos tendo essa prática. Ele manda fazer uma coisa e a gente faz o oposto. Tem uma corrente grande do cristianismo que fez o oposto do que Jesus falou. Uma vez, Jesus está lá no Evangelho, ele foi abordado por uma pessoa e falou assim, Pai, se referiu a Jesus como Pai. Pai. E antes dele fazer a pergunta, Jesus já falou, para. Pai não. Não me chame de Pai. Pai é apenas aquele que está nos céus. Aí uma corrente do cristianismo resolve chamar os seus sacerdotes de padre. E o seu líder de papa. Padre é o quê? Pai. Papa é pai. Um é espanhol, outro italiano, mas é pai. Aí tem outra corrente e diverge dessa. E resolve chamar seus sacerdotes de pastores. Mas antes, lá atrás, Jesus tinha alertado contra os pastores mercenários. Jesus falou, eu sou o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome e elas me seguem. Mas cuidado com os pastores mercenários que só pastoreiam pelo dinheiro. Requer interpretação essa parte? E mesmo assim ele vai lá e chama o cara de pastor. Ah, ele está falando mal das outras religiões. Não, João de Deus veio aí para dar humildade para os espíritos. Para a gente ficar pianinho. Saber que o engano existe onde existe ser humano, que não é próprio de um rótulo ou de outro. Quem falar que na sua família não tem ninguém que é meio tortinho, eu vou falar, olha, melhor. Então nós precisamos entender, a essa altura, 2000 anos de Jesus na Terra, nós precisamos entender que Jesus você quer seguir. Porque já mostraram um monte de Jesus. E para isso, os nossos estudos aí sobre o livro O Pequeno Príncipe, a gente tem feito há 2 anos estudos sobre o Pequeno Príncipe, à luz do Evangelho. E tem passagens que são preciosas. Tem uma passagem, o Pequeno Príncipe surge para Antoine, seu interlocutor no livro, e lhe pede, desenha-me um carneiro, desenha-me um carneiro. Ele pede para o Antoine. Quando ele conseguiu convencer Antoine a desenhar um carneiro, ele desenhou primeiro um carneiro fraco, carneiro débil, doente. E o Pequeno Príncipe não gostou. Não, esse não. E nos tem sido apresentado um carneiro. O que é o carneiro no Evangelho? O próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Tem sido apresentado para a gente um Jesus fraco, que precisa de uma igreja forte, forte economicamente, forte politicamente, com grandes palácios, com grandes ouros. Eu não me esqueço, quando eu era pequenininho, a gente foi em família fazer uma viagem para a Bahia, e os guiazinhos falavam da estimativa de quantas dezenas de quilos de ouro tinha em cada igreja. E aí você pergunta, o que é as dezenas de quilos de ouro que tem em Jesus? Bom, deixa eu falar. Aí, esse não foi aceito pelo Pequeno Príncipe. Aí ele desenhou um outro, um carneiro com chifre. Esse carneiro com chifre é um Jesus cruel que tem sido apresentado para a gente há bastante tempo. É só você olhar a história.
É só você viajar para a Europa e visitar um museu da Inquisição e você vai saber das piores máquinas de tortura já pensadas pela mente humana para torturar em nome de Jesus. Já se fez guerras, a mais longa guerra, feita em nome de Jesus. Já se queimou paranormais e médiums em nome de Jesus. O próprio livro dos Espíritos foi queimado em praça pública no alto de Barcelona em nome de Jesus. Martinho Lutero foi perseguido em nome de Jesus. Então, esse Jesus cruel que é apontado para a gente, que muita gente diz seguir e na prática segue, como se o que Jesus mais quisesse de nós seja atacar outras religiões. Foi isso que fizeram na Bahia um tempo atrás, quando pessoas saíam de um culto, de uma tenda de umbanda, vestidos a caráter, uma criancinha com uma roupa branca, bonita, foram apedrejados por pessoas. Em nome de Deus. Eles achavam estar defendendo quem? Jesus. Se você lê em Atos dos Apóstolos, você vai saber que Paulo de Tarso, São Paulo, foi o primeiro perseguidor do cristianismo em nome de Deus, em defesa de Moisés. Depois ele se tocou, aprendeu, deu um cavalo de pau e se tornou esse grande Paulo que nos trouxe o Evangelho. É lindo, recomendo o livro Paulo e Estevão, é fantástico a esse respeito. Então esse segundo Jesus, com chifrinho, cruel, perseguidor, assassino, não foi aceito pelo pequeno príncipe, mas tem sido aceito por muita gente. Assim como o primeiro, que acham que tem que dar palácios e ouros para as igrejas, para elas defenderem Jesus, porque Jesus é fraco. Isso tem sido aceito por muita gente. O terceiro, 2 desenhos rejeitados. O terceiro Jesus que ele desenhou foi um carneiro velho, alquebrado pelos anos. Ainda hoje, se você vai em quase todos os cultos cristãos, você vai ver muita gente de idade, poucos jovens buscam religião. Parece que Cristo é só para velho. Não é o caso. Eu aqui pinto a minha barba de branco. Eles ficam olhando assim, parece que não, isso aqui é charme, gente. Eles não sabem dessas coisas, né? Eu comprei a mesma coisa. Pois é, então. Só que o dele ainda tem cabelo, o meu nem isso. Mas é charme, é só. Não deu certo as 3 primeiros desenhos e Antoine ficou meio cansado aquele negócio de desenhar carneiro para ele. Chegou e desenhou assim, ó. Fez uma caixa, 3 furinhos do lado e falou, o carneiro está aí dentro. O pequeno príncipe adorou. Conta no livro, porque as crianças adoram mistério, uma revelação, uma descoberta. Ele adorou aquele carneiro que está dentro da caixa. Esse carneiro dentro da caixa, na minha opinião, livros como esse, O Pequeno Príncipe, cada um vai ter uma interpretação, todas elas ricas. Só posso passar o que veio na minha cabeça. Esse carneiro dentro da caixa representa nós, seres humanos. Estamos dentro de uma caixa. E para isso existem várias figuras. Tem uma figura da biologia, que são os crustáceos e os moluscos, que são seres frágeis, que são moles, que seriam comidos pelos predadores no mar, mas que para se defender eles constituem uma casca dura por fora. E essa casca dura lhes dá segurança, proteção. Só que tem um problema. O animal, como todos os seres de Deus, tendem a crescer, se expandir. E aquilo que era segurança passa a ser prisão. Qualquer semelhança com as nossas casas. O que a gente faz para ter segurança nas nossas casas? Grade, muro alto, câmera. Fica exatamente como uma penitenciária. Não é bonito? A gente lá se sente em segurança.
Pergunta para um bombeiro. O que acontece com uma pessoa que está dentro de uma casa e que tiver o fogo bem na única saída? Vamos supor que só tenha uma saída na casa, pega fogo ali e as janelas todas cheias de grade. A pessoa está bem? Nós achamos que estamos em segurança. Na história da humanidade, tem a história dos guerreiros na Idade Média, os cavaleiros, que se revestiam daquelas armaduras metálicas, que algumas estimativas trazem com peso de 60 quilos. 60 quilos, atrás de todos aqueles elmos, couraças, escudos, espadas, lanças, pesos, a malha dentro das armaduras tinha uma, como chamar, uma roupa de metal. Ali dentro ele achava que estava seguro, que estava protegido. Mas se no momento de uma batalha ele caía do cavalo, e o que tem de gente caindo do cavalo é uma grandeza. Bom, se ele caísse do cavalo, o que ele ia fazer? Com 60 quilos, você acha que ele ia ter para onde correr? Mais, ele ia ter como correr? Ele estava à mercê. Essas nossas proteções que a gente vai compondo à nossa volta por medo, só nos enfraquecem, só dificultam o nosso crescimento. E é muito bonito você ver como há uma confluência de filosofias, religiões, visões e ciências para uma revelação. Nós temos dois eus. Nós somos realmente um ser dentro de uma caixa. É o que fala a psicanálise, que Freud fala que nós temos um ego, que é uma máscara, uma couraça, que nós vestimos para conviver socialmente. Vocês certamente já perceberam que a gente tem um personagem social. A gente vive com uma couraça, com um personagem. Mas nós temos um eu dentro desse personagem. E aí veio Jung, um seguidor e depois rival de Freud, que falou do self, que nós temos um eu divino dentro de nós. Isso conflui pelo que o budismo fala, que nós temos um eu maior e um eu menor. Conflui para o que Paulo de Tarso fala, que nós temos um homem velho e um homem novo. Conflui para o que a filosofia fala há muito tempo, que nós temos uma aparência e uma essência. Nós estamos dentro de uma caixa. Somos um carneiro dentro de uma caixa. Nós temos um eu crístico dentro de nós. Mais do que isso. Nós temos Deus dentro de nós. Quem disse isso? Um profeta, e foi repetido e confirmado por Jesus. Vós sois deuses. Jesus falou, vocês farão tudo o que eu fiz e mais. Tem alguém aqui achando que vai fazer tudo que Jesus fez e mais? Pode levantar a mão. Mas ele disse que sim. Quem está certo? Você que não acredita em você? Ou ele que põe toda essa fé? A verdade está no tempo. Nós somos almas eternas e na eternidade nós estamos destinados a fazer tudo o que Jesus fez e mais. Nessa vida, acho que não vai dar. Mas ao longo das múltiplas vidas nós estamos destinados a sermos deuses, a manifestar o Deus dentro de nós. Tá bom, mas o que eu faço para começar a sair da caixa? Não é começar a sair do armário. Essa é uma outra questão. Quem tiver, nesse caso, é uma outra vibe. Que não tem mal para ninguém, mas é outra vibe. Essa coisa de sair da caixa quer dizer que nós precisamos, de vez em quando, aprender a tirar a armadura. Aprender a, como aquele guerreiro da armadura, saber combater sem armadura. Saber achar segurança sem muros, sem câmeras, sem grades. Onde vem a proteção que eu tanto preciso? De onde vem? Essa é uma questão grave. Muita gente se arma, muita gente procura meios de defesa, se cerca de carros blindados, de guarda-costas, guarda-costas? Acho que é isso. Plural de palavra composta não é fácil.
guarda-costas, e acham que estão seguros. Será que estamos seguros? De onde vem a nossa segurança, minha gente? Como é que você faz para sair da caixa? Porque lá o molusco, quando a casca prende demais e a pressão fica insuportável, ele precisa abandonar a casca. E quando ele sai da casca, ele está sujeito a ser atacado e comido. Se ele consegue resistir, ele começa a secretar, começa a soltar uma gosminha que vai se consolidando e vai formando uma outra casca. Mas nós estamos num momento de transição. A gente precisa ter coragem e saber como sair da casca. Como é que faz para sair da casca? Essa é uma bela pergunta. Em primeiro lugar, você precisa saber. Em segundo lugar, você precisa querer. Você precisa querer sair das tuas mágoas, das tuas culpas, localizar os teus medos, os teus preconceitos e falar: isso não me defende. Quanto mais eu for arrogante por ser homem contra mulheres, eu vou provocar que as mulheres sejam arrogantes comigo. Quanto mais eu for arrogante com pobres por ser rico, quanto mais eu for arrogante com negros por ser branco, as coisas não vão ficar melhores na minha vida. Ao contrário, as guerras só pioram. Ou não é isso que você vê lá em Israel e Palestina? Quanto mais um ataca fulano, mais um fulano ataca a pessoa. Quando que acaba isso? Você nunca se perguntou na frente de uma televisão, quando vai acabar isso? Quando e como vai acabar isso? Isso acaba com a verdade espiritual. A verdade espiritual, minha amiga, meu amigo, é que você não é mulher, você não é homem, você não é branco, você não é preto, você não é rico, você não é pobre. Você é um espírito temporariamente vestido com essas roupas. E isso dá uma paz para a tua vida, te tira das guerras. Porque a tua proteção não está nessa falsa identidade. Eu sou uma pessoa de Orleans e Bragança, portanto eu sou superior a vocês. Por causa disso, nós temos andado para frente e para trás, para frente e para trás. Eu conheci, trabalhando com carrinheiro na Prefeitura de Santos, eu sou assistente social, e a gente encontrava carrinheiros que carregavam a carroça, mas com uma pose. A pessoa andava na rua como se estivesse assim, levando uma carruagem de Buckingham. Porque, na verdade, e vocês não conhecem mulher que fala mal de mulher? Preto que fala mal de preto? Pobre que fala mal de pobre? Brasileiro que fala mal de brasileiro? A gente é colocado pela reencarnação no polo oposto, para ver se sai dos preconceitos. Abre a tua mente, homem arrogante, branco arrogante, rico arrogante. Abre a tua mente, aprende com a diferença. Mas tem gente que não consegue. Sabe quem é a gente que não tem conseguido aprender com as múltiplas vidas? Eu falei que nós somos a classe de recuperação da Escola de Deus. 8 bilhões de membros da classe de recuperação. Quem está em classe, no último momento do ciclo, está na classe de recuperação. 8 bilhões. Ah, mas eu quebrou o computador de Deus, eu sou um iluminado e vim aqui para ensinar o amor. Tá bom, ok. Depois a gente conversa. Se você não está nesse delírio, tem mínima consciência de que esse momento é a nossa última chance, você precisa se dispor a aprender e a sair da caixa, a largar o ego, a abandonar os medos, os preconceitos, as arrogâncias, que são todas ilusões momentâneas, para sair da caixa e revelar quem você é. E a gente faz isso através de um mecanismo fundamental: o amor. O amor cobre a multidão dos seres humanos. Se você tem um netinho, vou começar por defender o meu lado. Você tem um netinho, é um convite a quê? Você tem um cachorro que você gosta muito, é um convite a quê? Uma planta que você gosta muito. Se você acha que você é patriota, é um convite a amar quem? É um convite a odiar alguém ou é convite a amar o seu país?
Fica uma questão que é super atual. Se você acha que você deve lutar pela mulher, é uma luta super importante, mas sabendo que ela é um meio de valorizar a todos, não é uma luta contra ninguém, é uma luta a favor da mulher. A luta da questão racial é importante? Super importante. É uma coisa contra? Nada. Mas você vai lutar pela dignidade de todas as raças. E não de uma contra a outra, porque senão é só uma questão de polo. Você me oprime, agora eu te oprimo também. Aí fica difícil. É tipo casamento, né? Eu faço isso com você porque você fez aquilo comigo. 2 irmãos, judeus e palestinos. É o velho esquema. Quem estiver no velho esquema vai precisar da velha lição. Vai precisar repetir de novo. Quem se abrir, a lição que está embutida no meio disso vai poder sair da caixa. Nós estamos precisando sair da caixa. Deus manteve a gente, apesar das Covids, apesar de todas as situações. Porque Ele ainda tem esperança em nós. Ninguém ocupa um leito do hospital de Deus, ninguém ocupa uma carteira na escola de Deus, se não houver esperança de cura e de aprendizado. Então, se nós estamos aqui, é uma excelente notícia, com respeito aos desencarnados aqui presentes. Mas se nós fomos escolhidos para estar aqui, é porque tem uma chance para nós. Mas a gente precisa aproveitar essa chance. As provas vão chegar. Vocês acham que acabou com a Covid, provas coletivas? Eu não sei o que vem. Mas eu tenho certeza que vem mais coisa. Não sei se é terremoto, não sei se é guerra mundial.